Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, graça e paz para todos vocês que estão me assistindo em qualquer parte do Brasil ou em qualquer parte do mundo. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e estou de volta trazendo detalhes importantíssimos sobre a vida do rei Saul. Exatamente, meu amigo e minha amiga, eu vou deixar pérolas, detalhes importantíssimos sobre o rei Saul. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime. Chegue bem pertinho para fazer todas as anotações sobre o rei Saul. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Meu amigo e minha amiga, siga o meu conselho. Pegue o papel e a caneta para fazer todas as anotações sobre o rei Saul. Detalhes importantíssimos que você não aprende nas redes sociais, não aprende na faculdade teológica, você não consegue esses detalhes na Bíblia de estudo de rodapé, você também não encontra nos dicionários tradicionais. Então, meu amigo, você está no caminho certo, assistindo o pastor Matusalém, especialista nas redes sociais. Você vai aprender tudo isto e muito mais. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então, parabéns, vamos aos estudos. Estudos poderosos que servem para você colocar na introdução do seu sermão, na introdução da sua mensagem, da sua palestra, porque o verdadeiro pregador é aquele que traz uma introdução poderosa. E com esses detalhes, você vai poder fazer uma introdução de suma importância. Então, vamos aprender agora. O primeiro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte. O nome Saul significa pedido de Deus. Segundo a história, a mãe do rei Saul era estéril, não dava luz. E a mãe do rei Saul clamou a Deus. E quando o menino nasceu, ela colocou o nome de Saul, que significa aquele que eu pedi a Deus, aquele que eu clamei com intensidade. Então, o nome Saul significa pedido de Deus. Isso é muito importante e é a primeira pérola. A mãe do rei Saul era estéril e provavelmente você não sabia disso, então faça essa anotação. Outro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Muitos pregadores, até professores, falam que o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Pessoal, isto é uma menos verdade, porque o rei Saul não foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro rei de Israel foi Moisés. Essa história está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 33. Fala que Moisés foi o primeiro rei de Israel. O segundo rei de Israel foi Abimeleque, filho de Gideão. Exatamente. O segundo rei de Israel foi Abimeleque, filho de Gideão. E essa história está em Juízes, capítulo de número 9. E agora, pessoal, eu quero explicar para vocês que Saul foi o terceiro rei de Israel. Olha aí, pessoal, que pérola gigantesca, que detalhe maravilhoso. Então vamos fazer aí um diagnóstico, não é verdade? Moisés, o primeiro rei. Abimeleque, o segundo rei. Saul, o terceiro rei. Davi, o quarto rei. E Salomão foi o quinto rei. Tá bom? Isso aqui é muito forte. Outro detalhe importante que eu quero antecipar para vocês é o seguinte. Lá em Israel, na nação, reinaram 47 reis. Pessoal, olha que informação gigantesca. 47 reis reinaram em Israel. Porque, na verdade, o Estado de Israel, ou o país, foi dividido em dois. Parte norte
e parte sul, não é verdade? Então, na parte norte, reinaram 20 reis. Na parte sul, reinaram 25 reis. E em todo Israel, reinaram 47 reis, contando com Moisés e Abimeleque. Então, contando com Moisés e Abimeleque, em Israel, reinaram 47 reis. Tá bom? Vamos então, pessoal, continuar falando sobre o rei Saul. Então, pessoal, o pai do rei Saul se chamava Quins e o avô do rei Saul se chamava Ner. Essa história está em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33. Olha que legal, pessoal. Que a mãe do rei Saul foi uma mulher muito importante. Existem algumas histórias que dizem que ela não era da tribo de Benjamim, mas o pai de Saul era da tribo de Benjamim. Por isso que Saul pertencia à tribo de Benjamim. Outro detalhe, pessoal, que eu vou deixar para vocês é o seguinte. A história, estas bíblicas, diz que o rei Saul tinha 7 mulheres. Porém, a Bíblia diz que ele tinha uma mulher e uma concubina. A Bíblia diz que ele tinha uma mulher e uma concubina. Mas a história midrashiana diz que ele tinha 7 mulheres. Isso é muito importante, pessoal. Faça as suas anotações. Outro detalhe é o seguinte. O rei Saul gerou 4 filhos. Pessoal, o rei Saul gerou 4 filhos. E o nome de um dos filhos se chamava Jonatas. Olha que legal, pessoal. E esse Jonatas gerou Mefibosete. E Mefibosete gerou Mica. E Mica gerou Jair. E Jair gerou Abiel. E Abiel gerou a rainha Esté, lá na Babilônia. E a rainha Esté se casou com o rei Assuero e gerou um filho chamado Ciro. E esse Ciro, em suas descendências, gerou o apóstolo Paulo. Olha aí, pessoal, a genealogia do rei Saul vai dar origem ao apóstolo Paulo. Você sabia que o apóstolo Paulo é filho por descendência do rei Saul? Não sabia? Então, pessoal, volte o vídeo e faça as anotações de todos os personagens que fazem parte da família do rei Saul, até chegar no apóstolo Paulo, tá bom? Então, pessoal, esses detalhes aqui são importantíssimos, não é verdade? Outro detalhe é o seguinte: o rei Saul tinha um outro filho, irmão de Jonatas. E esse irmão de Jonatas se chamava Abisai. Abisai. E esse Abisai matou um dos gigantes, irmão do gigante Golias. Segundo a história, Davi foi para a batalha. E Davi começou a lutar com o gigante, irmão do gigante Golias. Mas Davi começou a perder a batalha contra o gigante. E então, esse filho de Saul, chamado Abisai, pulou da montanha e matou o gigante, irmão do gigante Golias. Meu amigo, você sabia que o filho do rei Saul matou o gigante que iria matar Davi? Olha aí que história forte. Provavelmente você não sabia disso. Então, se você não sabia, leia a história em 2 Samuel, capítulo 21, tá bom? Lá em 2 Samuel, capítulo 21, vai falar a história de Abisai, que matou o gigante Golias. Ele era filho de Saul. Pessoal, isso aqui é uma história que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem realmente que o filho de Saul matou um gigante que estava querendo matar Davi. Poucas pessoas sabem disso. 2 Samuel, capítulo 21. Vamos aqui, pessoal, continuar, porque eu tenho dezenas de detalhes sobre o rei Saul. Detalhes importantíssimos. Então, continua comigo, continua assistindo com o papel e a caneta para fazer todas as anotações.
Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte. Saul gerou duas filhas. Saul gerou duas filhas. Uma das filhas de Saul se chamava Mical. Mical. E essa Mical se casou com Davi. Segundo a história, quando Davi estava dançando diante da Arca da Aliança, Mical, que estava na janela, criticou de Davi, porque Davi tirou as roupas reais e vestiu as roupas sacerdotais. Então ela criticou de Davi, porque Davi estava mudando ali de atitudes ou de ministério. Davi era rei e estava no meio dos sacerdotes dançando. Segundo a história, eles dançavam um dos salmos de Davi, provavelmente o Salmo 23. É muito forte. E então Mical começou a criticar de Davi. Mical era filha de Saul. E a partir daquele dia, a madre de Mical secou. Ou seja, Mical ficou estéril. Nunca mais ela deu à luz. Aliás, ela nunca gerou um filho, porque ela criticou de Davi, porque Davi dançou diante da Arca da Aliança. Então, meu amigo, isso é um problema, não é verdade? Criticar das pessoas que estão no poder de Deus, isso aqui pode trazer algumas consequências, tá bom? Então, se você é um crítico destrutível, cuidado, porque a tua crítica pode te levar à falência em relação à família, tá bom? Vamos então, pessoal, passar para mais detalhes sobre o rei Saul. Então, pessoal, muitas pessoas falam que o rei Saul não foi ungido a rei. Eu já ouvi pregadores dizendo que Saul não foi ungido a rei. Mas, quando lemos a Bíblia Sagrada e quando lemos a história dos judeus, entendemos que Saul foi ungido a rei. Saul foi ungido a rei. Tá bom? E outro detalhe, pessoal. Segundo a Bíblia Sagrada, Saul recebeu uma consagração do profeta Samuel. Então, a primeira consagração do rei Saul foi na cidade de Zuf. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9. Então, em 1 Samuel, capítulo 9, fala da primeira unção que o profeta Samuel derramou sobre o rei Saul. E o rei Saul depois recebeu a segunda consagração na cidade de Mispa. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 10. Olha aí, pessoal. Então, em 1 Samuel capítulo 9, fala da primeira unção. Em 1 Samuel capítulo 10, fala da segunda unção. E também a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 11, fala que o rei Saul recebeu uma celebração de rei. Então, pessoal, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai entender que o rei Saul recebeu 3 consagrações. E quando você estuda o Midrash, você entende realmente que o rei Saul foi ungido 3 vezes como rei. Uma na cidade de Zuf, 1 Samuel capítulo 9, outra unção na cidade de Mispa, 1 Samuel capítulo 10. E a outra unção na cidade de Gilgal, 1 Samuel capítulo 11. Então você precisa ler 1 Samuel 9, 1 Samuel 10 e 1 Samuel 11, tá bom? Para você entender que realmente Saul foi ungido 3 vezes. Meu amigo, isso é forte. Isso é forte. Porque Davi recebeu 3 unções. Saul também recebeu 3 unções. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Se você é um daqueles que pregam que Saul não foi rei de Israel, tome muito cuidado, tá bom? Porque a Bíblia fala que ele foi ungido a rei e confirmado. Tanto é que ele recebeu 3 unções, tá bom? E o Midrash também fala que ele foi rei ungido 3 vezes. 3 vezes, tá bom? Uma por Samuel, a outra pelos anciões e a outra pelos líderes de todo Israel. Isso aqui é muito forte. Vamos então, pessoal,
passar para mais detalhes, porque a coisa vai ficar forte. Porque os detalhes vão aumentando de proporções e você vai aprender ainda mais, tá bom? Então, o outro detalhe que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Saul começou a reinar com 30 anos, aproximadamente. 30 anos. E ele reinou 40 anos. Isso significa que ele morreu com 70 anos de idade. Pessoal, ele começou a reinar com aproximadamente 30, reinou 40 e morreu com aproximadamente 70 anos de idade. Isso aqui é muito forte, porque muitas pessoas acham que ele morreu novo. Existem comentários que realmente Saul começou a reinar com 22, reinou 40 e morreu com 62 anos, tá bom? Mas muitos judeus acreditam que ele morreu com 70 e não com 62. Então, meu amigo, esses detalhes aqui são de suma importância. Outro detalhe que eu vou deixar para vocês sobre o rei Saul, pessoal, é o seguinte. O rei Saul realmente reinou 40 anos. Ele reinou 40. Mas reinou bem somente 2 anos. E 38 anos ele reinou mal. Olha que legal, pessoal. Ele reinou 40 anos. Porém, só reinou bem 2 anos. E 38 anos ele reinou mal. E nesse reinado de 40 anos, ele conseguiu guerrear 12 guerras. Olha aí, pessoal. Você sabia que Saul reinou 40 anos e guerreou 12 vezes? Ele batalhou contra 12 nações e venceu as 12 nações. Olha que legal. Isso que é muito forte, pessoal. Muito forte. E aí a história vai dizer que na 13ª guerra contra os filisteus, aí ele acabou cometendo suicídio, tá bom? Então ele fez 12 guerras de sucesso e na 13ª guerra contra os filisteus, ele acabou morrendo. E aí, pessoal, um outro detalhe aqui que é importante é o seguinte. O rei Saul realmente, pessoal, levantou uma lei muito importante. Porque o rei Saul falou o seguinte: aquele que matar o gigante Golias nunca mais pagará impostos, tanto ele quanto a sua família para sempre. Olha a lei. Essa foi uma lei que o rei Saul determinou para Israel. Quem matar o gigante Golias nunca mais vai pagar impostos. Nem ele, nem sua descendência. É por isso que Jesus é filho de Davi, por descendência. E Jesus não pagava tributos. Jesus não pagava impostos, porque Jesus era filho de Davi. E Jesus obedecia essa lei do rei Saul. Isso aqui é muito legal, porque uma vez cobraram impostos de Jesus. Perguntaram para Pedro: Pedro, por que vocês e o seu mestre não pagam impostos? Aí, pessoal, Jesus respondeu: eu não vou pagar impostos porque Saul realmente fez essa proposta, que a minha família está livre de impostos. Mas aí Jesus continuou falando: Pedro, para esse povo não criticar nem de mim, nem de você, vai lá no mar da Galileia, joga um anzol, pega o peixe, abre a boca do peixe, tem uma moeda. E aí você paga tributo, tanto para mim quanto para você. Então, pessoal, Jesus não pagava tributo, não pagava impostos. E Pedro também era da tribo de Judá. É por isso que Pedro também não pagava impostos. Isso é legal, pessoal, porque a história vai dizer aqui que Saul realmente governou 40 anos, mas 2 anos muito bem. E 38 anos ele reinou péssimo. Observe que ele começou reinando, mas aí ele ofereceu sacrifícios para Deus. E aí Deus não gostou. Então o primeiro pecado do rei Saul, foi oferecer sacrifícios. Porque Saul exaltou, não é verdade, o coração. Ele achava que ele era rei e podia tomar o lugar de Samuel, porque Samuel era quem sacrificava para Deus. Aí Saul achou que ele já podia governar o povo e também já podia sacrificar.
Porque em muitas igrejas tem pastores que querem fazer tudo. Cantar, louvar, pregar, dirigir o culto, não é verdade? Tem pessoas que querem fazer tudo na igreja. Só que Saul foi seguir esse princípio e se deu mal. Saul era rei, era para governar. Só que ele pegou os bezerros e foi sacrificar para Deus. Aí Samuel chegou e falou: hoje Deus cortou o teu reino. Então, meu amigo, no segundo ano de reinado, Deus já passou a espada no reinado de Saul. Só reinou 2 anos bem. Aí exaltou o coração, já foi oferecer sacrifício. Samuel chegou e falou: Deus cortou o seu reinado, jogou por terra o seu reinado. É isso aqui, pessoal, é o orgulho. Então o primeiro pecado de Saul, pessoal, foi o orgulho de querer sacrificar para Deus, entendeu? O segundo pecado do rei Saul, pessoal, foi o seguinte: a desobediência. Deus pediu para Saul ir à guerra, e ele foi. E Deus falou: mata todo mundo lá nessa cidade, porque a cidade é amaldiçoada. Mata as ovelhas, mata o gado, joga tudo por terra. Saul foi para a guerra e, em vez de obedecer a Deus, trouxe o rei vivo, o rei Agag vivo, e trouxe também as ovelhas, o gado. E aí Samuel chegou de novo para Saul e falou: Deus exterminou o teu reino. Deus não quer mais você reinando, Saul, e já levantou alguém segundo o seu coração para reinar no seu lugar, que é Davi. Então, no segundo ano, Deus já cortou o reinado de Saul. No segundo ano, Deus já levantou Davi no lugar de Saul, porque Saul só governou bem 2 anos. E aí começou a desandar, começou a pecar contra Deus. A Bíblia Sagrada diz, pessoal, que o terceiro pecado foi o seguinte: ele começou a perseguir a Davi. Pessoal, o terceiro pecado foi o rei Saul perseguir Davi em todo o território. E quando ele começou a perseguir Davi, naquele tempo lá do pecado, aí os demônios começaram a trabalhar na vida de Saul. E Saul ficou endemoniado, não é verdade? Saul ficou totalmente endemoniado. Porque ofereceu sacrifício, porque desobedeceu a Deus e porque começou a perseguir a Davi. Entendeu? Os demônios começaram a encontrar brechas, não é verdade? Legalidades. E aí os demônios entraram na vida de Saul. Pessoal, e Saul sofreu muito. O quarto pecado do rei Saul foi ele mandar matar todos os sacerdotes da cidade de Nob. Pessoal, ele mandou matar 85 sacerdotes e mandou exterminar toda a cidade de Nob. A cidade sacerdotal foi destruída. Saul mandou matar todos os moradores da cidade de Nob. Pessoal, 85 sacerdotes morreram naqueles dias. E aí os demônios intensificaram, né? Os demônios bateram palmas. E aí os demônios começaram a atacar o psicológico de Saul. E Saul ficava endemoniado e caía pelo chão e chorava e ficou deprimido. Era tão terrível que as pessoas olhavam para ele e começavam a chorar pela situação trágica que o rei Saul ficou, porque ele cometeu muitos pecados, muitos pecados. E por fim, pessoal, o rei Saul também matou os Gibeonitas, que eram moradores fiéis, entendeu? Ele matou todos os Gibeonitas da cidade de Gibeon. Outro detalhe, pessoal, que é o sexto: o rei Saul também consultou uma feiticeira, não é verdade? Realmente, pessoal, ele consultou uma feiticeira para que a feiticeira ressuscitasse a Samuel dos mortos. E essa feiticeira, segundo a história, trouxe Samuel dos mortos. E então, pessoal, o nome dessa feiticeira era Sedecla. Pessoal, Sedecla era o nome da feiticeira que Saul consultou na cidade de Endor. Endor é o nome da cidade. Pessoal, e aí vai existir muitos detalhes sobre o rei Saul. O rei Saul amou o trono e perdeu a Deus. E Davi amou a Deus e ganhou o trono. Isso aqui saiu para você colocar no seu sermão. Então, pessoal, olha quantos detalhes tem para falar sobre Saul.
São muitos detalhes, inúmeros detalhes. E nesse rascunho, pessoal, tem vários detalhes sobre, por exemplo, as batalhas do rei Saul, sobre o suicídio do rei Saul, sobre o enterro do rei Saul, sobre a geração do rei Saul. Então, pessoal, aqui tem muitos detalhes, mas é aquilo que eu falei. Meus amigos e minhas amigas, essas informações que estão aqui em meus rascunhos, você vai encontrar em meus livros, que são esses 3 livros que eu lancei. Meu amigo, o primeiro livro que eu lancei é o livro do Gênesis, a revelação completa. É um dos melhores livros do Brasil. A título de informações, não tem livro igual a este. Meu amigo, neste livro, você vai encontrar detalhes importantíssimos sobre centenas de personagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então adquira o livro do Gênesis, porque é maravilhoso. Principalmente você que é professor. Você precisa desse livro. Foi o primeiro livro que eu lancei. O segundo livro que eu lancei é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Meu amigo, esse livro é extraordinário, porque contém detalhes importantíssimos, histórias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Neste livro, você vai encontrar mais de 50 sermões, mais de 1000 pérolas, mais de 250 nomes anônimos revelados. Esse livro é para pregadores e para pregadoras. Então adquira imediatamente esse segundo livro, tá bom? E o terceiro livro é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu amigo, este livro, A Olaria de Obreiros, contém 514 páginas, é um livro repleto de assunto para formação de líderes e liderados. Meu amigo, neste livro você vai encontrar sermões, mensagens, palestras, esboços, estudos. Pegue o telefone agora mesmo e mande uma mensagem para o número 021 629 9408 0257. Mande uma mensagem para adquirir esses 3 livros, porque são os melhores livros do Brasil, sem sombra de dúvidas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo.
No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.